Hoje em dia a tecnologia de blockchain está no topo da popularidade. Mas o que é uma cadeia de blocos? Como é que funciona? Quais os problemas que soluciona e como é usada? Como o nome indica, blockchain é uma cadeia de blocos que contém informações. Esta técnica foi originalmente descrita em 1991 por um grupo de investigadores e destinava-se a validar no tempo documentos digitais, impedindo que os mesmos fossem alterados a posteriori, tornando-os, assim, à prova de falsificação, quase como se fosse um registro notarial. No entanto, permaneceu sem utilização até 2009, altura em que Satoshi Nakamoto a usou para criar a moeda digital criptográfica Bitcoin. O que é blockchain? Uma cadeia de blocos é como um registro contabilístico a que qualquer pessoa tem acesso, mas com uma característica importante. Uma vez gravada a informação numa cadeia de blocos, esta torna-se quase impossível de alterar. Então, como é que funciona? Bem, vamos olhar mais de perto para um bloco. Cada bloco contém a informação, o hash do bloco e o hash do bloco anterior. A informação guardada dentro de um bloco depende do tipo de cadeia de blocos. Por exemplo, a cadeia de blocos do Bitcoin armazena os detalhes das transações, como o remetente, o receptor e a quantidade de moedas. Um bloco também possui um hash. Um hash é como se fosse uma impressão digital, identifica um bloco e todo seu conteúdo e é sempre único, assim como uma impressão digital. Quando um bloco é criado, é calculado o seu hash. Qualquer alteração à informação dentro do bloco fará com que o hash mude. Por outras palavras, os hashes são muito úteis quando se quer detectar alterações na informação constante num bloco. Se a impressão digital de um bloco mudar, ele deixa de ser o mesmo bloco. O terceiro elemento dentro de cada bloco é o hash do bloco anterior. Isto cria, efetivamente, uma cadeia de blocos e é esta técnica que torna uma cadeia de blocos tão segura. Vamos ver um exemplo. Temos aqui uma cadeia de 3 blocos. Como se pode ver, cada bloco tem um hash e o hash do bloco anterior. Ou seja, o bloco número 3 aponta para o bloco número 2 e o número 2 aponta para o número 1. Contudo, o primeiro bloco é especial, uma vez que não pode apontar para blocos anteriores porque é o primeiro. Por esse motivo chamamos-lhe o bloco Gênesis. Agora, vamos supor que a informação do segundo bloco é adulterada. Isso faz com que o hash do bloco mude automaticamente. Por sua vez, isso fará com que o bloco 3 e todos os blocos seguintes se tornem inválidos porque deixam de ter um hash válido do bloco imediatamente anterior. Ou seja, uma alteração num único bloco tornará todos os blocos seguintes inválidos. Mas, o uso de hashes não é suficiente para prevenir adulterações. Os computadores atuais são muito rápidos e podem calcular centenas de milhares de hashes por segundo. Você pode, efetivamente, alterar a informação de um bloco e recalcular todos os hashes dos blocos seguintes para tornar novamente válida a cadeia de blocos.
Prova de trabalho para mitigar este risco. A cadeia de blocos usa um mecanismo chamado prova de trabalho. A execução deste mecanismo retarda a criação de novos blocos. No caso do Bitcoins, a requerida prova de trabalho demora cerca de 10 minutos a ser executada, antes de permitir que seja adicionado um novo bloco na cadeia. Este mecanismo torna muito difícil a manipulação dos blocos, porque, para a adulteração de um bloco, será preciso executar a prova de trabalho para todos os blocos seguintes. Portanto, a segurança de uma cadeia de blocos resulta do uso conjunto do hashing e do mecanismo da prova de trabalho. Mas, as cadeias de blocos têm ainda uma segurança adicional, que resulta do facto de estarem distribuídas, em vez de serem geridas através de um único ponto. As cadeias de blocos usam um sistema de ligação em rede ponto a ponto, permitindo a participação de qualquer pessoa. Quando alguém se junta a esta rede, recebe uma cópia completa da cadeia de blocos. O nó pode usar isso para verificar se tudo ainda está em ordem. Agora, vamos ver o que acontece quando alguém cria um novo bloco. Este novo bloco é enviado a todos na rede. Cada nó, então, verifica o bloco criado para certificar que este não tenha sido adulterado. Se tudo estiver em conformidade, cada nó adiciona este bloco à sua própria cadeia de blocos. A consistência é garantida pela verificação consensual de todos os nós. Eles concordam sobre quais os blocos que são válidos e quais os que não são. Os blocos que foram adulterados serão rejeitados por outros nós da rede, ou seja, para conseguir manipular com sucesso uma cadeia de blocos, você precisará manipular todos os blocos da cadeia. Executar a prova do trabalho para cada bloco e assumir o controle de mais de 50% da rede ponto a ponto. Só assim será possível adulterar um bloco e conseguir que este seja aceito por todos os outros. O que é quase impossível de fazer. Contratos inteligentes. As cadeias de blocos também estão em constante evolução. Um dos desenvolvimentos mais recentes é a criação dos contratos inteligentes. Estes contratos são programas simples armazenados na cadeia de blocos e podem ser usados para trocar moedas automaticamente com base em certas condições. Este assunto será desenvolvido num vídeo posterior. O aparecimento da tecnologia blockchain despertou o interesse de muitas pessoas. Cedo, perceberam que a tecnologia poderia ser usada para outras finalidades, como armazenar registros médicos, criar registros notariais digitais ou mesmo cobrar impostos. Agora, já sabe o que é uma cadeia de blocos, como funciona a nível básico e que problemas ela pode resolver. Muito obrigado por assistir.